Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para essa noite tipicamente petropolitana, né? É com imenso prazer e alegria que damos início a mais uma semana do CTH. O Bruno, antes da missa, estava me perguntando qual o número da semana do CTH, hein? 15ª semana do CTH. E ainda brinquei com o Bruno, e aí a gente começa a perceber que o tempo vai passando porque participamos de todas, né? Então, é a 15ª semana do CTH, e creio que para todos nós, assim como a Santa Missa foi com um significado muito valoroso por tudo que nesses últimos 2 anos passamos, né? Estamos agora novamente de forma presencial. Foi delicioso ouvir novamente o Gastão regendo e todo mundo se deliciando na missa com os coralistas e algo tão belo. Bem, a nossa semana do CTH dessa noite, que começa hoje, como o Padre Anderson disse na homilia, nós temos como tema educação entre a tecnologia e a sabedoria. E para quem não está habituado, né, visto que foram 2 anos com apresentação remota, nós sempre começamos com um número musical. Então nós teremos um número musical e depois eu passarei a palavra ao professor Bruno, que vai fazer a mediação dessa noite. Agradeço a todos aqui presentes, de forma especial agradeço aos nossos alunos, agradeço ao pessoal do apoio que sempre nos dá todo o auxílio. Eu não vou citar nominalmente porque eu tenho medo de errar o nome de alguém, mas agradeço a todos, agradeço aos nossos professores que aqui estão e peço apenas que aproveitem esse momento e que possamos partilhar de intenso debate, discussão e momentos bastante agradáveis. Então, está aberta a Semana do CTH de 2022. Muito obrigado. Bom, e cabe a mim, como coordenador do curso de música, apresentar aqui os alunos de música que vão fazer os números musicais de abertura dessa noite. Então, os alunos são Vitória Veloso e Gabriel Reis, que vão abrir, né, essa noite apresentando Wave, de Tom Jobim.
O segundo número, também de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Não, o primeiro não era de Vinícius de Moraes. O segundo número é de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Garota de Ipanema. E o terceiro e último número dessa abertura da noite, da abertura da Semana do CTH, é Flor de Lis, de Djavan. Por um momento, por isso que está no celular, né, para não esquecer. Por um momento falhou aqui. Flor de Lis.
Djavan não veja esse vídeo. Então, agradecendo ao Gastão e os alunos de música, que sempre abrilhantando a nossa semana. Como o professor Leandro, nosso diretor, já disse, né, 15ª semana do CTH. Nosso tema muito interessante, entre a tecnologia e a sabedoria. Começamos hoje, dia 16, e vamos até dia 20 de maio. Tá? Você que está me acompanhando pelo canal do YouTube, faça a sua inscrição. Tá? Notifique lá o sininho para receber todo o nosso conteúdo diversificado da Universidade Católica de Petrópolis, né? A palestra de hoje, nosso conferencista, professor, padre, doutor Rafael Cerqueira Fornazier, vai falar sobre a fala com sabedoria, ensina com amor. E ele pegou uma citação lá dos Provérbios de Salomão, 31,26, né? 31 a 26, relação entre educação e tecnologia. Nosso conferencista é doutor em teologia, com especialização na área interdisciplinar em Ciências do Matrimônio e da Família, pelo Pontifício Instituto Teológico João Paulo II, para as Ciências do Matrimônio e da Família, junto à Pontifícia Universidade Lateranense. Membro do Conselho Internacional do mesmo instituto, professor da Universidade Católica de Salvador, do Programa de Pós-Graduação em Família na Sociedade Contemporânea, cursos de graduação, especialização e extensão. É também coordenador do curso de especialização em Relações Familiares e Contextos Sociais, pesquisador membro do Family International Monitor, ligado à Pontifícia Universidade Lateranense, à Universidade de Múrcia, na Espanha, e também ao Centro Internacional Estudo de Família, participando de um projeto internacional de pesquisa intitulado Família and Poverty, de 2019 a 2021. Foi assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e Família, da CNBB, de 2011 a 2015. É graduado em Teologia pelo Instituto de Estudos Teológicos de Bruxelas, na Bélgica, e tem mestrado em Antropologia Teológica também pelo mesmo instituto, sendo um semestre feito também pela Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Seminário São José do Rio de Janeiro, tem experiência de gestão no terceiro setor, com atuações de presidência de associações e empreendedorismo social na periferia de Salvador, de 2007 a 2011. Reforço escolar, cursos de informática, pré-vestibular comunitário, cursos profissionalizantes para mulheres, etc. Técnico em mecânica industrial, né, pelo IFE, em Campos de Goytacazes, olha que interessante. Tem experiência na área de antropologia, filosofia, teologia, sociologia, psicologia, com ênfase em educação, atuando principalmente nos seguintes temas: família, com ênfase interdisciplinar, teologia, ética, filosofia, antropologia, afetos, vínculos e educação, ecoteologia humana, bioética, direito à vida, pessoa e sociedade, através de assessorias e elaboração de projetos de inclusão humano-social para crianças e adultos. Padre, seja muito bem-vindo à nossa universidade. Por favor, venha aqui receber os aplausos dos nossos alunos. Quero também agradecer a professora doutora Maria Lúcia Moreira, do nosso programa de pós-graduação, que muito gentilmente convidou o brilhante palestrante de hoje para a nossa conferência de abertura. A palavra é com o senhor. Então, na pessoa do professor Bruno, quero cumprimentar os colegas aqui presentes, os padres também que estão aqui, e uma saudação especial aos alunos aqui, os discentes dos diversos cursos desse centro, né? O Centro de Teologia e Humanidades aqui da UCP. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui novamente. Estive aqui há 2 ou 3 semanas atrás, se não me falha a memória, para a 3ª jornada de fraternidade, né? E agradeço o convite que me foi feito novamente. Espero não decepcioná-los depois da leitura não de um resumo, né, quase que do currículo inteiro aqui pelo professor Bruno, né?
Mas, enfim, a gente vem com carinho e queremos, quem sabe, contribuir para essa semana, que essa semana possa ser de grande valia para todos nós. Bom, eu vou tentar aqui controlar o meu tempo, peço também ao professor Bruno que me ajude, e parece que eu tenho que colocar um pouquinho, tá bom assim? Pronto, para mim também é melhor, porque assim eu vou acompanhando aqui os slides, né? Então, vamos lá. Bom, eu queria antes dizer um pouco do meu interesse também por esse tema da tecnologia. Tá bom o som para vocês ou preciso aproximar mais? Tá bom assim? Pronto. Bom, vocês ouviram que eu tenho uma formação técnica também, né? Mas eu estava saindo do Instituto Federal lá em Campos quando a gente começou a se encaminhar mais para o campo da automação. Ainda estávamos muito numa prática mais mecânica, e pouco a pouco, ali pelos anos de 94, a gente começa a ter um pouco mais de automação, né? Não tenho formação, né, nessa área da tecnologia, né, mas nós estamos também, digamos, imersos nesse mundo. Já vamos aqui trazer um pouquinho onde nos situamos em termos de gerações. Vocês com certeza já ouviram falar das famosas, né, gerações X, Y, Z, né, a Baby Boomers, né, e a Millennials, enfim, nós vamos trazer isso um pouquinho aqui. Mas o interesse por essa temática da tecnologia, e aqui eu vou me deter muito nas tecnologias de informação e comunicação, assim batizadas também TICs, ou tecnologias digitais de informação e comunicação, que tem sido uma sigla mais utilizada no campo da educação no Brasil, por conta do nosso programa em família lá em Salvador. Há 4 anos, mais ou menos, a gente percebeu o interesse dos nossos alunos em tratar dessa temática no que concerne as relações familiares. Há 4 anos, quer dizer, parece muito tarde até, não é? Porque as tecnologias já estavam aí. E é claro, isso se intensificou de uma forma exorbitante com a chegada da pandemia. Então, nós temos atualmente um grupo de pesquisa onde estamos trabalhando esse tema da conjugalidade e a relação com as tecnologias de informação e comunicação, e alguns dos nossos mestrandos e doutorandos que estão trabalhando essa temática na área das relações familiares, não é? Mestrandos e doutorandos oriundos de diversas áreas, porque o nosso programa é um programa interdisciplinar. Então, atualmente a gente orienta, por exemplo, pessoas da área da psicologia, psicopedagogia, da área da saúde, da área da educação, que estão trabalhando essa temática das tecnologias. Obviamente, é aqui que entra a minha provocação no início dessa semana, pensando as questões humanas, o que isso impacta, em que isso impacta a nossa vida, as nossas relações, e aqui para nós o tema da educação muito presente, né? Como que educação, e já saliento, não se trata somente de pensarmos aqui educação formal, em que as tecnologias podem nos ajudar, como elas nos ajudam, e de fato elas nos ajudam, não é? Por exemplo, para melhorar as nossas metodologias ativas, né? Utilizando as tecnologias, enfim, vamos mencionar tudo isso. Mas é pensar um pouco como é que o humano se situa, como é que o humano, a nossa humanidade se situa neste campo, pensando, obviamente, de modo particular, a educação. Eu escolhi como frase o lema da campanha da fraternidade, que é, como o professor Bruno já mencionou, um trecho da Bíblia, né, de Provérbios, fala com sabedoria, ensina com amor. Eu vou voltar a essa frase lá para o finalzinho da minha fala, e é claro que a gente se deixa inspirar também pela palavra de Deus, como agora há pouco nós fazíamos na celebração. Bom, então,
eu faço aqui, então, um recorte conceitual, ou seja, nós poderíamos trazer aqui diversas definições de educação em função da escola que a gente assume, não é? Ou na qual a gente se encontra. Mas eu queria assumir essa definição do próprio texto base da campanha da fraternidade, que vocês acham facilmente aí pela internet, não é? A campanha da fraternidade já acabou. Normalmente ela acontece durante o tempo da Quaresma na Igreja Católica, não é? E se encerra ali com a Páscoa. Porém, os bispos do Brasil sempre têm dito que é importante a gente tentar dar continuidade nessa proposta da campanha da fraternidade, que é uma campanha que não visa só a Igreja Católica, sempre é uma tentativa de um diálogo, também uma abertura com as outras igrejas cristãs, com as outras religiões e também com toda a sociedade civil. Então, eu trago e gostaria de utilizar esse conceito de educação que está aqui, ou definição, enfim, uma aproximação da educação, do conceito de educação que o texto ali nos propõe no número 22, que é esse que está aqui, não é? Conduzir, né? Educação é conduzir e acompanhar a pessoa para sair do não saber rumo à consciência de si mesmo e do mundo em que vive, é tornar a pessoa consciente para que se torne sempre mais sujeito dos seus sentimentos, pensamentos e ações. Sujeito, não é? Responsável, consciente dos seus sentimentos, pensamentos e ações. Eu vou voltar a esses 3 conceitos já, tá? Mas assumo um pouco essa definição, por assim dizer, de educação. Embora, como eu disse, a gente poderia aqui abrir um amplo debate, não é? Sobre o conceito de educação a partir das diversas escolas. Bom, e tecnologia? Já mencionamos, poderíamos aqui também falar de tantas tecnologias, né? A evolução da tecnologia no campo da mecânica, no campo do agronegócio, né? Obviamente também no campo da própria informática, né? A evolução da tecnologia. Aqui nós trazemos um pouco esse tema das assim chamadas as TICs, ou TIC simplesmente, né? Tecnologia de Informação e Comunicação, e recordando que quando nós falamos desse conceito, nós estamos pensando justamente naqueles componentes que são ao mesmo tempo os hardwares e os softwares, não é? Ou seja, como os nossos tablets, smartphones, os nossos computadores são hardwares, não é? São material duro, não é? Para traduzir um pouquinho o inglês. E os softwares, não é? Aquilo que nós podemos ter de plataformas, não é? De programas, de aplicativos, né? E aqui eu cito alguns, YouTube, WhatsApp, por exemplo, mas tantos outros aqui poderíamos evocar. Vem ganhando, portanto, essas tecnologias de informação e comunicação, espaço, interesse e apreciação criteriosa no campo da educação, e cujo notório impacto nas relações familiares contemporâneas passou a ser objeto também de estudo, como eu mencionava agora há pouco. Então, há vários estudos que começam a aparecer, a surgir cada vez mais em relação ao impacto das tecnologias digitais, já vou mencionar, da informação e comunicação. E aí, justamente, na nossa base nacional comum curricular, nós vamos encontrar essa afirmação ao longo das últimas décadas. As tecnologias digitais da informação e comunicação, também conhecidas como TDICS, né, no plural, têm alterado nossas formas de trabalhar, de se comunicar, de se relacionar e de aprender. Na educação, as TDICS têm sido, vamos falar de TICs, né? Talvez seja um pouco mais simples, têm sido incorporadas às práticas docentes como meio para promover aprendizagens mais significativas, com o objetivo de apoiar
os professores na implementação de metodologias de ensino ativas, mencionávamos agora há pouco, né? Pensemos aqui, por exemplo, na gamificação, né? A gente passa a usar tantos aplicativos e por aí fora vai. Alinhando o processo de ensino-aprendizagem à realidade dos estudantes e despertando maior interesse e engajamento dos alunos em todas as etapas da educação básica, mas não só. A gente pode aqui transpor isso também para o nosso mundo, né, universitário, porque nós sabemos bem que é um fato. Né? Então, elas estão aí, né? Estão aqui, nós estamos utilizando, né, essas mediações tecnológicas, estamos sendo transmitidos agora por uma plataforma, né, uma grande plataforma de comunicação, e aliás o professor Bruno fazia uma excelente propaganda, eu sempre digo que é importantíssimo a gente fazer essas propagandas e se fazer presente nesses ambientes, né? Bom, então as tecnologias estão aí, o desenvolvimento tecnológico, né, que nós experimentamos nas últimas décadas é muito grande, e com isso também o olhar daqueles que trabalham no campo da demografia, da geopolítica, né, mas também muito no campo do comércio, do marketing, passou a fazer uma distinção de gerações. Não sei se estão conseguindo visualizar bem daí. Eu vou apresentar um outro quadro também a respeito dessas 4 gerações, tá? E me adianto também para dizer que, em função de quem apresenta essa, digamos, essa escala geracional, às vezes também situá-las varia um pouquinho para baixo, em termos de anos, um pouquinho para cima. Então, não queremos aqui também fazer um recorte muito exato, não é? É algo também que está aberto para o debate. Então, costumam apontar que nós podemos identificar ali uma geração chamada de baby boomers, da década de 40, 60, 1943, 1960, ali no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, no pós, Segunda Guerra Mundial, em que há digamos, um grande crescimento demográfico nos Estados Unidos, tá? Então, temos essa geração aí. Depois passaríamos para essa geração chamada geração X, que é a minha geração, acho que de muitos aqui também, né? Década de 60, não pareço não, tá, gente, né? Eu pareço da geração seguinte, né? Millennials, mas eu estou na geração anterior já. Então, geração X, década de 60 a 80, aqui nós temos o momento da revolução sexual, marco também na nossa história, na história da humanidade, tem grandes movimentos que surgem a partir dali, também grandes movimentos do pensamento, né? Podemos aqui recordar. E em seguida, esse grupo, que é a geração Y, ou Millennials, que nasceram ali nos anos 80, 2000, talvez. Levante a mão aqui para ver quem nasceu aqui nos anos 2000. Dos alunos, professores, não, está lá para trás já passou, né? Melhor, só os alunos, quem nasceu ali no início dos anos 2000, tem alguns, poucos, né? Ou porque estão quase dormindo já? Não, ainda não. Tem alguns. Então, aqui aparece forte a revolução tecnológica, tá? E a partir dos anos 2000, quem nasceu aqui a partir dos anos 2000? Um pouquinho mais, não é? Então, é assim chamada geração Z, que é conhecida por ser nativos digitais. Então, essa geração Z, conhecida pelos nativos digitais, e nós, das gerações anteriores, passamos a ser os imigrantes digitais. Nós somos imigrantes digitais. E como em toda migração ou imigração, há sempre maior ou menor adequação. Então, alguns conseguem se adaptar mais, fazendo essa imigração, outros um pouco menos, se batem um pouquinho, aí pedem ajuda, né, aos nativos digitais que nos auxiliam, mas, de fato, todos nós acabamos sendo
como que um pouco empurrados para essa mobilidade no campo do avanço das tecnologias, não é? E nós que estamos no campo da educação fomos mais do que empurrados, né? Fomos jogados assim, todos nós, quem já era nativo digital e nós que estamos, né, trabalhando na educação com a pandemia, tivemos que de fato fazer uma adaptação nessa imigração que fosse a mais adequada possível para atender o momento, né? Às vezes nem tanto, né? Mas a gente procurou fazer e procuramos assim também para falar da educação com amor, né? Com dedicação, com zelo, ali continuar a doação, né? Cumprindo a nossa tarefa de educador, educadora. Bom, aqui um outro quadro também, aqui eu tirei esse quadro da revista Época, aí vocês podem perceber aqui que os anos mudam um pouquinho, tá? E aqui aparece embaixo do quadro justamente o perfil de consumidor dessas gerações, que é o que interessa a muitos pesquisadores nesse campo. Quando a gente faz uma rápida pesquisa no Google Acadêmico, por exemplo, a gente vai encontrar vários artigos no campo do comércio, do marketing, sobre as gerações, mas também vamos encontrar no campo da demografia, enfim. Mas para nós são questões muito humanas, não é, que nós devemos trazer. Então, eu não vou repetir, aqui se faz esse perfil, se traça o perfil de cada geração, recordando o perfil um pouco do consumo. Eu acho que pela distância talvez não dê para se ler tudo em detalhes, não é? Mas é só para dar a título de exemplo, tá? Daquilo que circula por aí. Bom, nós, em termos de avanço de tecnologia, nós chegamos àquilo que passou a ser conhecido como a quarta revolução industrial ou a indústria 4.0. É um conceito que foi avançado por Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, em uma obra sua, né, homônima. Portanto, nós passamos a palavra para ele definir o que é essa quarta revolução industrial e vou trazer como recordação aquelas assim conhecidas como as 3 primeiras revoluções industriais, né? A quarta revolução industrial gera um mundo no que os sistemas de fabricação virtuais e físicos cooperam entre si de uma maneira flexível a nível global. Sistemas virtuais e físicos. Aqui aparece uma palavrinha que é muito importante para nós, o virtual, e já vamos voltar a ela, tá? Então, recordando as primeiras revoluções, nós temos a grande revolução, assim chamada, no marco, né? Aqui eu tenho que falar com cuidado, porque eu estou em meio a historiadores também, né? Depois puxam a minha orelha, me corrijam, né? Ao final, complementam, quando a gente for dialogar também. Primeira Revolução Industrial, final do século XVIII, em 1784, com o uso do vapor na produção mecânica. Depois o tear mecânico, não é? vai contribuir para isso também. A Segunda Revolução Industrial, em 1870, por aí, né? Tem início. A produção em grande escala, baseada na eletricidade. Inventa-se a cadeia de montagem. Aí aqui é emblemático aquele filme do Charles Chaplin, né? Tempos Modernos, que está lá na cadeia de montagem, aquela coisa toda. O filme é da década de 30, estamos aí colhendo os frutos dessa segunda revolução, tá? Da produção em cadeia, e Charles Chaplin retrata muito bem isso, né? De forma humorística e muito realista, né? Tocando a realidade. E a terceira revolução industrial, aí entra com a informática. Começamos a programar as máquinas, né? Finalzinho da década de 60, 70, e como eu dizia, né? Eu somente em 94, lá para o finalzinho do meu curso, vou começar a ter automatização, informatização na mecânica.
Vejam como que a gente, um pouquinho atrasado, né? Eu acho que agora também, depois que entramos nessa, pegamos, né? Sacamos o caminho, aceleramos bastante também, entramos de cheio nesse mundo, né? Que é um questionamento também para nós. Bom, aqui é uma fonte de onde eu extraí um pouco essas informações para sintetizar aqui para nós, né? Então, falávamos dos nativos digitais, né? Aqueles que já estavam, no momento dessa grande revolução, né? Mais por final até da terceira revolução, né? Da informática, ou melhor, da quarta já quase, e os imigrantes digitais, que não são tão idosos assim, né? Aqui a gente coloca pessoas idosas, mas no fundo, como eu dizia agora há pouco, nós aqui também, né, somos imigrantes digitais. Bom, educação, tecnologia e o virtual. Costuma-se dizer que o filósofo Wittgenstein teria afirmado, por ocasião da criação da televisão, que todos nós precisamos de um nível zero de reflexão e que justamente a televisão nos proporcionaria isso, né? E eu costumo dizer que meu nível zero de reflexão é quando eu assisto um jogo de futebol. Não que eu não goste, mas é nível zero de reflexão, eu assisto, né? De fato, aqui eu gostaria de começar a suscitar um pouquinho algumas questões para nós, né? Existe, agora há pouco nós falávamos do sentimento, não é isso? Nós falávamos que a educação nos proporciona consciência para sermos sujeitos, pessoas, né? E sujeitos dos nossos sentimentos, da nossa busca de conhecimento, da nossa vontade, né? Mais ou menos isso. Ora, existe um dado, de fato, que nós trouxemos isso aqui na nossa fala por ocasião daquela mesa redonda, né? Para quem esteve aqui deve se lembrar, mas eu vou recordar um pouquinho como que nós precisamos ser afetados para aprender, né? E grandes teóricos da educação pontuaram muito bem isso, aprofundaram isso, né? Basta a gente lembrar aqui Piaget, né? O Allon, depois Vygotsky, enfim. A afetividade é muito importante, né? A forma como nós somos afetados, porém, existe uma forma de passividade também na afetividade. Já dizia, não é, o grande Spinoza, não é, há segundo ele, uma afetividade passiva e uma afetividade ativa. Não vou entrar aqui nesse debate, mas fica como provocação para os filósofos também, né, tomarem esse tema da afetividade, que é de grande atualidade. Então, essa fala do Wittgenstein tem alguma coisa que vai nesse sentido, ou seja, existe um quê de passividade. Nós somos afetados, não é? Porque é atraente, nos interpela, não é? E nos move até. Quando meu time foi campeão carioca, não é? Fluminense, a gente se emociona, afetividade, não é? Agora, é preciso, estou vendo uns sorrisos, não é? Você tirou a minha água, bom. Então, nós experimentamos isso, mas ao mesmo tempo precisamos também nos questionar sobre isso, para que justamente talvez passemos para um nível de reflexividade. Já vou chegar a esse ponto também. Uma afetividade que se torne um pouco mais reflexiva na medida do possível, tá? Porque algumas vezes ela brota, tá? E é isso que eu coloco, seria uma afetividade sem logos, sem razão ou sem reflexividade, quando somos afetados pela televisão. E já vou chegar às tecnologias, tá? Estou falando da televisão um pouquinho lá atrás, porque o Wittgenstein tocava nesse assunto, tá? E, portanto, a gente se questiona, e as tecnologias da informação e comunicação na atualidade? Como elas nos afetam? Como eu interajo, não é, com elas, por meio delas, através delas, tá? Questões que acho importante que a gente
coloque nesse momento. Aqui eu trago esse esquema, que como todo esquema pode reduzir muito a visão do ser humano, pode ajudar, mas pode reduzir, tá? Que eu apresentei na minha fala quando estive aqui da primeira vez, há poucos dias atrás. É um esquema onde na base vocês têm uma, digamos, uma visão do ser humano dimensional, biopsíquico e espiritual, né? Nós somos esse composto, né? Não só biológico, mas psicológico e espiritual. O espiritual aqui não é, em primeiro lugar, o religioso, né? Mas é a nossa abertura, a nossa transcendência, que também faz com que sejamos capazes de ter o recuo em relação às coisas e pensar e refletir e questionar, como lembrava bem o padre Anderson na homilia hoje, próprio da filosofia, não é? Os porquês, não é? Das coisas e da existência, tá? Os porquês mais profundos, e isso está nesse dado espiritual na nossa condição humana. Então são dimensões, e claro, a pessoa nunca isolada, por isso que eu coloquei algumas pessoinhas ali do lado, né? Sempre em relação, numa perspectiva relacional, né? Não vejo a pessoa, eu dizia naquela fala, há 2 ou 3 semanas, que tem um autor, um filósofo alemão, que eu gosto sempre de retomá-lo. Ele afirma que não há pessoa, há pessoas, que o conceito pessoa só se entende na relação, não é? Desde a sua refinada, não é, definição que vai vindo aí através dos séculos para nós. E a partir dessas dimensões existem os dinamismos que já mencionamos aqui, que podemos chamar de patos ou dos sentimentos, o logos, uma razão ou conhecimento, e, portanto, também o ethos, o agir, a questão ética, tá? Então, aqui eu fiz um paralelo com as 3 abordagens metodológicas que a CNBB propõe, que o Papa Francisco propõe na atualidade, que é escutar, discernir e agir com sabedoria, tá? Então, é importante estarmos atentos, no caso das tecnologias, como de fato elas nos tocam, né, e de que modo elas nos movem, certo? Então, é um esquema, é uma visão de pessoa, na relação sempre, que pode nos ajudar, pode, obviamente, não dar conta de tudo, porque não dá conta de tudo, porque somos também um grande mistério, no final das contas, mas nos ajuda a perceber a nossa realidade um pouquinho mais. E aí eu fiz flechas que vão para baixo e para cima, porque há um movimento entre os sentimentos, o conhecimento e aquilo que é o agir, né? E também do agir para os sentimentos. Há sempre um vai e vem, né? Não há um movimento único, uma via de mão única, né? Mas sempre uma via de mão dupla. Bom, Wittgenstein falava da televisão, que a televisão talvez fosse o nível 0 de reflexão. Agora, o que é interessante é que nas pesquisas na atualidade a respeito do uso das tecnologias de informação e comunicação, é que ao menos a televisão era um ponto comum para o qual todos da família olhavam. Nossa época, que talvez se recorde, vocês não, mas assistem talvez aí em alguns vídeos que estão disponíveis, né? Aos domingos à noite, me lembro da gente assistir muitos Trapalhões com a família, né? Todo mundo olhando para a televisão, assistindo os Trapalhões. Era o programa de domingo, quando era criança. Bom, aí vocês têm a imagem de baixo, que é um pouco aquilo que nós experimentamos muitas vezes, cada um no seu canto, né? Com o seu aparelho, né? Com a sua tecnologia de informação e comunicação, hardware, né? Ou é o tablet, ou é o smartphone, né? Ou pode ser o meu laptop, cada um focado no seu mundo, por assim dizer, né? Então, isso coloca para nós algumas questões. Tem as suas vantagens também, obviamente, né? Porque a gente multiplica a possibilidade de informação e de comunicação no mesmo ambiente, mas talvez haja também uma
dispersão da atenção e do foco também da relação daquelas pessoas que estão ali. A gente poderia transpor isso para outros ambientes, inclusive o ambiente social, né, onde estamos com os nossos amigos. Se o foco, por exemplo, é algo que naquele momento nos reúne e que talvez provocaria uma conversa comum, ou se de fato cada um está na sua conversa privada, né, com outro que está talvez até do outro lado do mundo, não é isso? Até lá na China. Estou conversando aqui, estou com vocês, mas estou conversando com outra pessoa. Então, isso para nós interpela um pouco por conta daquilo que nós temos também como projetos comuns. E para a vida de educação, que seja formal ou informal, isso é importante. Quais são os projetos comuns que nós temos, né? Como nós nos movemos conjuntamente e como nós podemos fazer com que as tecnologias de informação nos ajude a mover também de modo comum. Então, deixa eu olhar aqui o tempo. Vamos lá. Então, segundo Lévy, o termo virtualidade, aqui entrando um pouquinho para o campo do virtual, mencionávamos agora há pouco, porque nós fomos inseridos nesse mundo do virtual, abrimos uma janela e entramos no mundo virtual, ou daqui a pouquinho eu vou chamar também de cyberspace, ou ciberespaço, né? Nós somos obrigados a pronunciar, como todos sabem, né? Então, o termo virtualidade tem sido, né, usado para conceituar a ausência do real, muitas vezes, sendo colocado em oposição à própria realidade. Alguns, às vezes, né, falando, costumam dizer, bom, isso é virtual, não é real. O que colocaria, aparentemente, a pessoa longe de um contexto material e tangível. Um engano, segundo Lévy, isso é um engano, não é? Porque o virtual não deixa de ser real. Tá? O engano não só de quase 30 anos atrás, por que eu digo quase 30 anos atrás? Porque Lévy escreve já, não é? Qu'est-ce que le virtuel, no seu livro, não é? Há quase 30 anos, 35 anos atrás, né? Mas que ainda é presente, passa às vezes, né, no nosso meio, essa contraposição, como se o virtual não fosse o real, mas o virtual não é oposição do real. Tá? Porém, nós melhoramos em relação a isso, entendemos um pouquinho melhor hoje que o virtual também é real, que quando eu falo com um parente que está lá na Europa ou nos Estados Unidos, ele é real, estou falando virtualmente, mas ele é real. Quando nós estamos tendo uma aula remota, síncrona, né? O professor de um lado, nós do outro, nós também somos reais, mas estamos no mundo virtual, não estamos materialmente presentes, mas tudo é real. Então, se nós melhoramos em relação a isso, ainda assim é necessário que nós nos coloquemos algumas questões sobre o mundo virtual, de como nos relacionamos com esse mundo virtual, como ele nos envolve e como nos interpela. Então, ou seja, é como se a gente buscasse uma fenomenologia dessa experiência do virtual na atualidade, e alguns vêm fazendo isso. Tá? Eu vou aqui tentar trazer um pouco isso para nós, porque, como eu dizia, nossa preocupação é também pensar o humano dentro de tudo isso, não é? Bom, se é verdade, portanto, que o virtual é também real, isso não significa, no entanto, que a relação ou a interrelação, do ser humano neste espaço não possa e deva ser refletida. Note-se, por exemplo, que o virtual parece colocar em xeque duas categorias existenciais determinantes para o ser humano: o espaço e o tempo. Nós estamos repensando o espaço e o tempo, não é isso? Acabei de dar exemplos agora. Eu falo com uma pessoa que está lá na Europa, com 5 horas à minha frente, no horário, né?
quer dizer, não está no mesmo espaço que eu e está num tempo diferente do meu também, cronologicamente falando. Estão entendendo? Então isso, as duas categorias, espaço e tempo, são categorias significativas para nós, na nossa existência. Nós nos constituímos a nossa identidade num espaço e num tempo. Acabamos de falar de gerações que perpassam o tempo, que perpassam épocas, não é isso? E espaços também onde essas gerações se encontram, porque, bom, aqui a gente fez talvez um panorama de isto talvez um tanto quanto, como é que eu diria, né? Nivelado, de uma juventude ou de gerações niveladas em termos de contextos sociais. Mas se a gente for descer um pouquinho em cada uma daquelas gerações para pensar os contextos sociais em que vivem aquelas gerações, com certeza a gente vai ver diferenças também. Que os nativos digitais, né, dessa geração de 2000 para cá, não é uma coisa tão universalizada assim, como a gente percebe no Brasil e sabe. Nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a equipamentos. Aqui a gente fez uma visão um pouco geral, não é? Mas, então vejam como que isso para nós é importante. Nossa constituição humana se desdobra, como é que eu poderia dizer, se constitui, não é? Nessa experiência de espaço e de tempo. E o virtual nos interpela. E por nos interpelar, também traz, aparentemente, alguns questionamentos para nós. Tá? Então, nessa perspectiva, são de grande atualidade e pertinência os estudos voltados para o modo como a subjetividade humana vem lidando com o espaço virtual, mediado pelas novas tecnologias de informação e comunicação conectados à internet e, por conseguinte, provocando transformações objetivas e subjetivas. A gente vai evocar algumas já já. Vamos lá, estamos dentro do tempo, né, professor? O teólogo português, para ir um pouquinho para o campo da teologia, sugiro aos teólogos aqui esse livro, muito interessante, talvez alguns já o conheçam. O teólogo português João Emanuel Duque, no seu livro Para o Diálogo com a Pós-Modernidade, faz importantes reflexões não só para a teologia, mas também para as diversas áreas humanas e sociais, ao propor uma visão do cyberspace ou do ciberespaço, percebendo nisso a elaboração de uma cibercultura ou cybercultura que interpela uma cybercrítica. Existe uma cybercultura, é preciso também fazer uma cybercrítica, não é? Tomarmos recuo e sabermos também nos questionar, colocar questões a respeito do modo como nós utilizamos as tecnologias, como elas nos servem, se servem, quais os acessos que nós temos e por aí afora vai. E por isso também, segundo o João Emanuel Duque, provocação para os teólogos, é preciso fazer uma cyberteologia, não é? Vamos deixar a cyberteologia para outro momento. O cyberespaço, o João Emanuel Duque cita no seu livro o Michael Heim. O cyberespaço é mais do que um avanço nos média eletrônicos ou no design da interface computacional com seus ambientes virtuais e mundos simulados. O cyberespaço, ou ciberespaço, é um laboratório metafísico, uma ferramenta para examinar o nosso sentido de realidade. Aqui está o ponto, o nosso sentido de realidade no tempo e no espaço, para retomar o que eu dizia agora há pouco. Segundo Duque, trata-se, pois, de relacionar a concepção de humano com a concepção de realidade e com os modos da sua experiência. Trata-se, pois, de relacionar a concepção do humano que nós estamos, digamos, que temos ou que vamos elaborando em função das concepções de realidade em momentos de grandes transformações tecnológicas digitais. Uma questão importante deve ser colocada aqui.
como habitamos o tempo e espaço. Como nós habitamos o tempo e espaço. Isso vale muito, né, para uma perspectiva educacional. Tá? Costuma-se dizer até, no campo da família, que a educação, ela demanda presença. Educação demanda presença, né? A presença de um outro ou de outros. Então, para nós, é uma questão de grande importância, né? Como nós habitamos o tempo e o espaço, pois disso depende a humanização que fazemos da nossa vida. O modo como nós habitamos o tempo e o espaço vai dizer, provavelmente, como estamos humanizando, ou como pretendemos humanizar, ou perspectivas que talvez pensemos que possam ser aquelas que humanizam. A partir dessas considerações, seria interessante também que a gente recordasse, falando do tempo e do espaço, e mais uma, digamos assim, algo que nos toca em nossa, por assim dizer, composição de seres humanos, né, é o que se refere aos nossos 5 sentidos. Ora, recordemos, né? Quais são os 5 sentidos? A visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Estes 5 sentidos estão ligados não só ao aspecto da nossa afetividade, porque nós somos afetados pelos nossos sentidos, né? Eu ouço alguém que me ameaça. Se eu ouço alguém que me ameaça, eu vou ter uma reação afetiva de medo, uma paixão de medo, provavelmente, ou uma paixão de raiva, um afeto da raiva, não é? Se eu vejo alguma coisa que eu considero injusta, aquilo pode suscitar em mim a indignação, né? O afeto, não é? Enfim, a gente percebe, não sei, passando num lugar, numa rua, que os odores não estão muito bons e aquilo nos interpela, a gente percebe que tem esgoto a céu aberto. Ora, aqui precisa de ações, não é? Dos entes públicos, não é isso? Bom, enfim, só para dar um exemplo, mas por que eu trouxe a questão dos 5 sentidos? Porque paremos um segundo para pensar que as tecnologias, as mediações tecnológicas não conseguiram ainda atingir os nossos 5 sentidos. A gente não consegue ainda ter olfato através do smartphone. A gente não consegue ainda ter paladar, ainda que alguns, às vezes, né, posso imaginar, não sei, queiram, né, passar o dedo num pudim que está aparecendo e provar para ver se está bom, não é? Nós não tocamos o outro que está do outro lado. Nós falamos com o outro, mas nós não tocamos. Nós não sentimos o seu calor da sua presença. Ora, habitar o espaço e o tempo, para nós envolve também, para não ser redundante, envolve toda a nossa pessoa, envolve, portanto, toda a nossa afetividade, todo o nosso ser. E para nós isso é importante. Então, não me entendam mal, não estou aqui querendo demonizar, não é? As tecnologias de informação e comunicação, longe disso. Mas também não vamos aqui, não é, romantizar ou cair num certo angelismo, que é tudo do jeito que está, é a pura perfeição, não é? Então, é importante que a gente coloque essas questões para, de fato, a gente perceber como se dá o nosso contato, a transmissão de conhecimento, né? As relações interpessoais, porque o conhecimento, a educação, passa pela presença, passa pela relação, eu vou dizer mais adiante lá, de uma relação, de uma razão que cria valores, de uma razão que não dá só conteúdo, não é só conhecimento, como a gente via naqueles 3 níveis, né? O nível do sentimento, conhecimento, o logos, a razão, embora podemos traduzir também logos de uma forma um pouco mais rica, né? Como sentido de ser, mas o conhecimento deve me levar também a um modo de agir que seja ético, né? Que seja ético.
E isso passa pela relação, né? A minha responsabilidade em relação ao outro que está do meu lado, a responsabilidade do outro em relação a mim que estou do seu lado, né? Então, é importante que a gente traga essa questão dos 5 sentidos, e aqui caberia também uma provocação para os filósofos, né? Retomarmos uma boa fenomenologia do corpo, e temos por aí alguns que vêm fazendo isso, né? Uma boa fenomenologia do corpo, como a gente se situa com o nosso corpo, né? Nesse campo da tecnologia. Aliás, digamos de passagem, o corpo muitas vezes também exposto, né? Aí a gente tem todas as questões, já vou pontuar aqui algumas dificuldades, a questão da exposição da intimidade, dos nudes, da agressão, enfim, aquilo que passou a ser conhecido também como o cyberbullying, tá? Por quê? Toca o nosso corpo, né? Enfim, a minha cor, a minha altura, o meu aspecto, o bullying em todos os seus matizes, enfim. Então, caberia aqui também uma fenomenologia do corpo dentro desse campo da tecnologia da informação e comunicação. Quer dizer, pensando. Então, cabe se questionar até que ponto as TICs ou as TDIC potencializam, como afirmam alguns, de fato potencializam, tá? Esses sentidos. Pode potencializar alguns, outros nem tantos. Nós ficamos, de fato, limitados, né? Pelo olfato, o tato, o paladar, como eu já disse. Aliás, interessante aqui recordar também para, não só para os teólogos, para o pessoal de letras também, tem um ditado rabino que diz que o conhecimento das Escrituras passa pelos dedos. Por que isso? Porque a gente toca, a gente folheia. A gente toca, a gente folheia, né? É claro, alguns vão me dizer, mas eu passo o dedo aqui também, né? Mas é um só, é mais pobre, né? Quando a gente toca com todos os dedos no papel, não é? Mais uma vez, também não quero criar aqui oposição entre o livro impresso e o livro digital, também não é isso, é fazer a gente pensar, não é? Mas, de fato, o toque é importante. Acabamos de acompanhar aqui, né, a apresentação dos nossos colegas da música, né? Toque, é preciso toque. E o professor está dizendo aqui que o odor do livro é impagável, né? Sentir a textura e o odor, né? Quando estão bem conservados, porque pode, né, estar mofado, esperamos que não, mas o bom odor de livros bem conservados espero que nos instigue, não é? Não é à toa que a gente continua conservando. Então, as tecnologias podem potencializar alguns dos nossos sentidos, mas aí eu quero também colocar que elas podem também enfraquecer ou até mesmo danificar, tá? Por exemplo, a nossa visão, né? Eu passei a usar óculos não faz muito tempo, de tanto usar a tela do computador, né? Quer dizer, é a velhice também, né? Não vamos culpar só o computador, né? É fácil culpar as tecnologias, é o peso da idade, né? Mas tem uma aluna, uma doutoranda, que a professora Lúcia conhece muito bem, que eu oriento, e que é da área da saúde, e o trabalho dela justamente tenta trazer um pouco, não querendo demonizar também mais uma vez, os malefícios da exposição demasiada às telas, né, que hoje estão sendo cada vez mais estudados, sobretudo para as crianças e para os jovens adolescentes, né? Aquilo que de fato pode trazer dificuldades no sono, né, e depois atenção, cansaço no outro dia, enfim, não vamos aqui evocar tantas coisas. Para nós que trabalhamos, estamos aí também, está na pauta do dia, né? A síndrome do burnout. Nós o tempo todo, quase que costumamos falar, 24 horas conectados para atender, para propor, para responder, para postar uma atividade, uma tarefa lá no Google Classroom, para fazer lá um formulário, né, para uma atividade avaliativa, e nós estamos o tempo todo conectados. Então, alguns já são diagnosticados, a síndrome de burnout, muito ligada
ao excesso também na nossa exposição. Vou tentar ir um pouquinho mais rápido, né, porque o nosso horário está... Então, aí eu vou pontuar, talvez vou ler um pouco os meus slides, em vez de comentar todos, porque senão não ficamos dentro do horário. Então, as TICs reduziram as distâncias, é verdade. Facilitaram um certo tipo de contato entre as pessoas, positivos e também negativos. Mencionamos aqui, né, o cyberbullying, exposição da vítima, da vida íntima, né, os nudes enviados, partilhados de forma indevida. Geram novas modalidades laborais na atualidade, o famoso nômade digital. O governo brasileiro já está anunciando que vai conceder vistos, né, para aqueles que quiserem trabalhar no Brasil, para uma empresa americana. Então, eu posso trabalhar no meu computador no Brasil, né, em frente para o mar, em Copacabana ou em Ipanema, né, para uma empresa americana. São os nômades digitais, não são os imigrantes, mas aqueles que mudam e que têm um trabalho, né, todo ele aqui dentro, nessa caixinha aqui, né, e pode ir para qualquer lugar. Mas também contribuíram muito para o aumento exponencial da síndrome de burnout devido à maior demanda laboral. Facilitam muitas operações e atividades no campo das relações de amizade, afetividade, lazer, negócios. Quantas contas nós pagamos, né? Negócios feitos pela internet, enfim, os iFoods da vida, por aí afora vai. Resoluções de problemas, aquisição de informação, etc. Mas, e as fake news? Também trouxeram para nós, né? As plataformas trouxeram esse debate das fake news, que eu acho que é um debate interessante no final das contas. Problemático, mas interessante. Então, nesse contexto, adquire capital relevância uma análise crítica, a partir da percepção da vivência da liberdade e da intimidade no campo das relações virtuais, em que tem forte influência um desenvolvimento tecnológico atrelado à busca do prazer e da satisfação individuais, como sintoma do individualismo de sujeitos, em particular os mais jovens, em busca de identidade e sentido, frequentemente orientados pelos apelos ao consumo, como Lipovetsky também sinaliza, e comodamente presos, às vezes, a uma teia de relações virtuais que podem, segundo Bauman, em uma de suas últimas entrevistas antes de falecer, tornar-se uma armadilha. Uma das grandes características da pós-modernidade é a globalização, possibilitada, entre tantos fatores, pelo aprimoramento e intensificação das antigas e sempre presentes mobilidade humana, informação e comunicação. Gosto sempre de recordar, mobilidade humana, informação e comunicação, ao longo da história da humanidade, a gente vai identificá-las, só que elas foram amplificadas e muito nas últimas décadas. A mobilidade humana aumentou, as migrações, né, da África para a Europa, para os Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos, a tecnologia proporcionou tudo isso. A comunicação, a informação circula com uma velocidade muito grande. Mas já havia comunicação lá atrás, já circulava-se, não é? Um pergaminho de mão em mão, mas que demorava 3 meses para chegar, lá um imperador de Roma, vindo do norte da Europa, dominada pelos romanos, enfim. Isso é amplificado. Então, com elas, o caráter de complexidade das relações humanas, há uma complexidade maior que nós devemos admitir, com o qual o ser humano, com a qual o ser humano é inexoravelmente confrontado, para lembrar aqui Edgar Morin. Igualmente se intensificou, mas não se sabe ao certo se estas estão se direcionando para um aprimoramento. São os questionamentos que nós fazemos, não é? O filósofo sul-coreano, radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, descreve a sociedade do século XXI, no livro Sociedade do Cansaço, como sociedade do desempenho. Nós estamos, segundo ele, numa sociedade de desempenho, em que os sujeitos, por conta dos muitos estímulos, olha a questão da afetividade aí, não é? A qual eu queria voltar, com muitos estímulos, informações e impulsos proporcionados pelas TICs, estão sempre no estado de multitarefa,
Nós estamos sempre no estado de multitarefa. Eu estou aqui mandando um beijinho para a mamãe, estou fazendo meu trabalho, estou falando com não sei quem no outro, não é? Na outra rede social, não é assim? Multitarefa. Os sujeitos do desempenho são como autoexploradores, com a sensação de liberdade coercitiva de maximizar o desempenho, fazendo com que eles estejam constantemente em um estado de produção, uma nova forma de exploração mais eficiente, por trazer sensação de liberdade, que passou também o Henrique, depois a gente corrige. Talvez se poderia falar hoje de uma cultura ou de uma sociedade da dispersão, ao lado de uma sociedade líquida, do Bauman, por exemplo, não é? Ou de uma sociedade do cansaço, do próprio Byung-Chul Han, na qual se passa facilmente da afetividade solicitada de todos os lados a umas poucas ou grandes doses de apatia. Ao mesmo tempo que somos afetados por tanta coisa, parece que entramos em certos momentos de apatia, da síndrome da ansiedade, do pânico, a estados depressivos. Sabe o que é depressão, né? Quando a gente atravessa uma depressão, há mais apatia, né? Diminui-se a libido, não há vontade de fazer as coisas, porque nós precisamos de paixão também, de desejos que nos movem, né? A sociedade da distração seria talvez a irmã mais nova da sociedade do espetáculo de Guy Debord. É uma questão para os filósofos aí. E concluo aqui, talvez de forma assim um pouco abrupta, mas para deixar também a reflexão aberta, retomando a frase inicial do provérbio, que eu quero inverter. Fala com sabedoria e ensina com amor. Escuta com sabedoria e aprende com amor. Para todos nós, professores, não é? Docentes, discentes, na vida, no cotidiano. Então, escutar, se deixar afetar, sim, nos ajuda, toda a tecnologia nos ajuda, mas é preciso sabedoria, não é? É preciso, portanto, uma reflexividade, um logos de sentido, uma reflexividade, para de fato aprender com amor, um amor que de fato seja uma perspectiva de um agir eticamente em função do bem. Então aqui eu trouxe novamente fazendo essa relação com afetividade, conhecimento, ética, não é? E a realização plena da ética, poderíamos dizer, é o amor, não é? O amor não entendido como sentimentos puramente, não desfazendo dos sentimentos, eles estão envolvidos também, mas o amor que é aquele querer o bem do outro, ou como diz o filósofo que eu trabalho, o Francesco Botturi, é me alegrar pela existência do outro, me alegro pela sua existência, não é? Então, essa boa relação do pathos, logos e ethos, numa perspectiva de fato de sabedoria da educação, daquilo que aprendemos, daquilo que podemos transmitir, daquilo que compartilhamos por meio das tecnologias. Fica aqui a minha provocação, espero que possa contribuir com algo para essa semana do Centro de Teologia e Humanidades. Eu já mencionei a razão relacional, não vou voltar a ela, concluo por aqui porque já chegamos um pouco ao nosso horário. Obrigado. Muito obrigado, padre. Vou te aproveitar um pouquinho aqui, né? Aproveitar essa sabedoria toda para partilhar um pouquinho com a gente, né? Padre, eu tenho um trabalho já há alguns anos, né? Os alunos sabem, no YouTube, né? E utilizo muito o WhatsApp também para me relacionar com os alunos, falar com os alunos, me comunicar, vender também as coisas que eu faço, livro, cursos e etc. Isso tem gerado nos últimos anos, não apenas em mim, mas acredito que em todo mundo dessa geração, uma ansiedade assim avassaladora, né? Se você manda uma mensagem para alguém que é importante e de repente essa pessoa visualizou, ela não te responde, você muitas vezes cria questões e perguntas que vão martelando isso na tua cabeça durante talvez dias, semanas. Ou por que não me respondeu, não quis responder, visualizou e não tem a resposta, que isso vai gerando uma ansiedade em todos nós e em mim também, é comum.
Fala um pouco disso para a gente, padre. Como que essa sociedade da informação imediata, eu lembro aqui olhando os seminaristas, né? Eu fui seminarista no ano 2000, né? Entrei em 1998, fiquei em 98, 99, 2000 e 2001. Nós escrevíamos carta. Você comprava papel de carta, você comprava um papelzinho fininho, que era uma carta social, e você escrevia na certeza que o Correios e Telégrafo você entregaria essa carta. Então, ali tinha um tempo de maturação. Para você comprar uma camisa, um teco ou uma gravata, você comprava a fazenda, que era um pedaço de pano, e você media, cortava, costurava, comprava o botão. Tudo tinha um período de maturação. Hoje é imediato. Como que isso pode afetar a nossa psique? Bom, vou pensar em voz alta também com você. Acho que alguns dos teóricos e pesquisadores na atualidade têm trazido, têm apontado para nós, né, como a gente aqui sinalizou também, embora en passant, em relação às possíveis dificuldades, né, em questões de saúde, trazidas pelo uso e pela utilização da tecnologia, informação e comunicação. Talvez podemos abaixar um pouquinho, está dando uma microfonia. Pronto. Muito bem. Obrigado. Eu penso que, de fato, voltar a esse tema do modo como nós habitamos o tempo e o espaço é fundamental. E aí me permitam puxar um pouco a brasa para a religião. Eu acho que a religião pode contribuir muito para isso. Por quê? Não sou biblista, não sou exegeta, não é? Mas recordemos que Deus repousa no sétimo dia, não é? Depois de ter criado todas as coisas, ele para, ele repousa. Ora, habitar o tempo e o espaço implicam necessariamente tempo de repouso. Aliás, eu gosto muito, me lembro da minha professora de filosofia, não sei se era filosofia da ciência, enfim, uma certa feita ela trouxe como exemplo a música, para a gente pensar o tempo. Eu falava para o professor que eu sou músico também, tenho uma graduação inacabada em música, fiz 3 anos de conservatório, enfim. Então, o exemplo da música é muito interessante porque numa partitura eu não tenho só notas, eu tenho também a designação da pausa. É uma forma de habitar o tempo. A pausa ocupa o tempo, não é? Está dentro do tempo previsto, se é 2/4, não é? Enfim, a pausa ocupa o tempo, eu tenho que contar aquela pausa, não é? E às vezes a gente conta até antes de começar, não é? Começa com uma pausa e depois vem uma nota. Então a música nos ajuda a pensar isso, que as pausas são extremamente necessárias. E aí me permito também, eu acho que a música também nos ajuda muito nesse sentido, mas não só. As ciências exatas também nos provocam a isso. Isso exige da nossa parte um pouco de disciplina, não é? É preciso se treinar também, é preciso também a gente, por exemplo, entrar num acordo que em casa, às vezes à mesa, nos faria muito bem que todos talvez deixassem o seu celular por ao menos 40 minutos ou 30 minutos, o que é isso? Se eu não consigo, talvez tenha alguma questão. Vocês viram o caso recente, né, que apareceu do menino que matou, né, porque lhe tiraram, ou o outro caso que circula na internet, da mãe que tira, da filha que está sentada no voo, e a filha faz um tremendo escândalo porque ficou sem o celular, né, porque tinha que desligar o celular naquele momento, e ela não quer fazer isso, a mãe tira e acontece lá todo um escândalo no voo e aquilo é filmado. Então, a pausa, para que possamos habitar melhor o tempo e o espaço, é necessária, mas a pausa também exige da nossa parte
um pouco de organização. Se a gente não quer falar de disciplina, porque talvez possa ser uma palavra estranha para alguns, mas falemos de organização, né? Agora eu paro, deixo de lado porque estou almoçando com você, né? E porque me faço presença, né? No face a face, e isso nos constitui, né? A mediação, o nome já diz, né? Deve ser uma mediação, não um fim em si mesmo, é um meio. Se eu passo a colocar isso como fim, né, e não meio, aí tenho alguma dificuldade, né? Então, para a gente pensar, mais uma vez, não quero aqui demonizar, e não é nosso papel aqui demonizar as tecnologias de informação e comunicação, mas é de fato um momento crucial para a gente repensar, sobretudo porque saímos da pandemia, que nos forçou a entrar de cabeça, como eu dizia, né, nesse mundo, e vocês sabem que aumentou de modo exponencial também, né, o número de pessoas indo para a clínica durante a pandemia por conta de estarem isoladas e só ali talvez no contato virtual, e são questões para nós, não é? Não vamos aqui patologizar tudo, mas são questões. Perguntas? Vamos lá, animados, animadas? Joãozito lá atrás. Tem aqui também o João lá atrás primeiro. Isso. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela palestra. Eu queria perguntar mais sobre a parte prática da educação. Estamos ouvindo, Carol. Voltou. O senhor falou muito bem sobre algumas questões positivas e outras negativas das novas tecnologias. Eu queria saber como o senhor enxerga a questão de como a gente introduz isso aos alunos, se é na primeira infância, se é com os alunos um pouco mais velhos, de forma obrigatória, de forma opcional nas escolas. Como o senhor enxerga essa questão? Bom, como eu não sou da área propriamente, né, da educação, confesso que não debrucei sobre essa questão. Em que momento, né, seria o momento mais adequado para a gente introduzir o acesso, a utilização das tecnologias de informação, tecnologias digitais em informação e comunicação, como prefere, né, a Base Nacional Comum Curricular. Eu acredito que aí a gente tem que fazer apelo aí aos psicopedagogos, né, que poderiam nos ajudar um pouco, mas eu acho que auxiliados também na atualidade por essas questões que estão aparecendo, surgindo um pouco mais, vindo à tona. Me refiro à questão da exposição às telas, né, como as crianças podem estar, qual é o tempo de exposição. Então já há algumas pesquisas nessa linha, não saberia te dizer agora, trazer dados exatos, porque não é exatamente a minha área. No caso aqui, por exemplo, penso a essa aluna, está trabalhando um pouquinho nessa linha, não tanto porque o tema são as relações familiares, mas ela traz um pouco essa questão da idade também e do momento, e o porquê também do uso, porque os usos que são feitos por nós nas diversas faixas etárias são distintos, né? Ora, no campo da educação, acredito que a gente vai ter que colher o que está sendo produzido hoje no campo da neurociência, no que concerne a exposição às tecnologias de informação e comunicação, para perceber a boa dosagem, né? Como dosar bem, como a gente poder se servir disso. É fato que nós estamos, algumas coisas já são quase que irreversíveis, por assim dizer, né? Por exemplo, o tema do hibridismo, né, na educação, ou seja, que aos poucos vamos mesclando. Antes da pandemia, me lembro que a gente fez, né, uma conferência lá na Católica, antes nem imaginávamos que ia começar a pandemia, em fevereiro de 2020, um breve tempo que a gente ficou lá na gestão, lá na reitoria,
e convidamos um colega, professor, hoje coordenador do mestrado e doutorado em educação na UNEB, na Universidade Estadual da Bahia, e ele trazia para nós que o futuro da educação não vai ser nem somente presencial, nem somente virtual digital, ou EAD, mas que teríamos um hibridismo. Bom, depois o hibridismo também tomou formas diversas e variadas. Ora, como já está aí o hibridismo, o uso, não é, o emprego das tecnologias é inevitável. Agora, qual seria a boa dosagem? Não é? Boa dosagem de presencial, boa dosagem de virtual. Como é que isso, acredito eu, por aquilo que estamos percebendo nas recentes pesquisas no campo da neurociência, temos que colher um pouco mais para perceber o que seria de benefício, não é, em termos de aplicação das tecnologias em função da faixa etária de cada fase, não é? De cada nível também. Tinha mais uma questão e talvez... Boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar o Dr. Rafael pela belíssima palestra. E minha pergunta é o seguinte: durante a minha vida, eu tive contato com duas coisas que me impactaram muito, que foi o lançamento do Windows 95 e também o lançamento do Android, do sistema operacional que modificou a nossa vida tecnológica. Então, eu gostaria de perguntar ao doutor qual você considera a maior evolução tecnológica até hoje? Acho difícil fazer uma escolha assim, não é? E considerar a maior revolução tecnológica. A gente diria em relação ao quê, né? Deveríamos colocar, porque depende muito como você lida com aquela revolução tecnológica, né? Porque, por exemplo, talvez muitas das nossas tecnologias, talvez não, com certeza, as grandes tecnologias de informação e comunicação não servem para nada para algumas das nossas tribos indígenas no meio da Amazônia. Para outras, sim, já estão utilizando, mas para algumas essa revolução tecnológica ainda não chegou e não é uma grande revolução. Então, depende um pouco do nosso contexto de vida, né? Onde nós nos situamos. Vocês sabem que hoje começa a haver também movimentos de pessoas que estão escolhendo viver de modo mais despojado de tecnologias, não é? Voltar um pouco à natureza, aquilo que é mais natural, não é? Ou seja, sem eletricidade, não é? Sem internet, portanto. Então, isso é relativo, pode se considerar como relativo, depende do contexto, quais são as finalidades, não é? Das minhas necessidades, ou o que eu considero como necessidade. Então, acho que a gente tem que contextualizar um pouquinho para dizer qual seria a maior revolução, não é? Eu lembro que meu primeiro computador eu comprei em 1996 pelo Creduc, Crédito Educativo. Era um K62, estou pagando até hoje. Era um K62 500 Duron, ele tinha 20 de HD e tinha 254 KB de memória. KB. Então, eu lembro que eu comecei a estudar aqui na faculdade em 1998, aproximadamente, e às vezes eu ligava para minha mãe e falava assim: mãe, liga o computador, porque quando eu chegava em casa, estava lá no fósforo verde, né? Então, eu lembro muito do Windows 95, sem dúvida nenhuma foi uma revolução. Perguntinhas, vamos lá? Primeiramente, parabéns, padre, pela ótima palestra. E a minha pergunta vem um pouco no campo das fake news. Com relação aos softwares, as pessoas que são responsáveis pela criação dos softwares, nós sabemos que houve um crescimento muito grande por meio de vinculações de informações que não condizem com a verdade ou com a veracidade. E como o senhor bem colocou, os seres humanos são orientados a comprar uma mercadoria, ou agir de tal forma, ou até mesmo de se vestir através dos afetos. Então, aquilo que mais lhe apetece, que mais lhe agrada,
que está de acordo com os seus sentidos. A grande questão é, para o nosso tempo atual, exige uma reeducação dos afetos ou daqueles que são responsáveis por esses veículos de informação, no caso da propaganda e o marketing? Eu acredito que ambos, né? Poderíamos dizer que, para nós, de fato, você traz uma afirmação muito interessante. Me parece que, de fato, necessitamos de uma educação dos afetos. Não diria nem reeducação, educar os nossos afetos. Ou talvez até pensar num caminho de amadurecimento dos afetos, justamente para ir em direção ao que é mais ético. Tem alguns autores que a gente trabalha que colocam o seguinte: nós temos, na experiência das nossas relações humanas, claro, eles trazem isso para a experiência das relações familiares, digamos, o dado afetivo, que faz parte necessário, os nossos sentimentos, né? E, é claro, eles trazem alguns sentimentos mais elaborados, como, por exemplo, a confiança, tá? É um sentimento um pouco mais reflexivo, mais elaborado, mas eles dizem, mas é importante que os sentimentos se movam na direção daquilo que é ético, daquilo que é justo. Então, é importante que a gente caminhe também no amadurecimento dos afetos para não sermos sempre movidos pelo, digamos, os movimentos que brotam espontaneamente, não é? Os impulsos. Eu quero responder porque, nossa, falou isso, me incomodou, vou responder na lata. Mas talvez a minha resposta não seja mais adequada, mais justa, não é? Como dizia uma psicanalista, né? Os desejos são legítimos, mas nem todos são realizáveis. Ter desejos é legítimo, e todos nós temos desejos, mas nem todos são realizáveis. Então, cabe aí no uso das tecnologias, dos espaços, né, nos quais nós estamos, das plataformas, né, nas redes sociais, como costumamos chamar, um certo caminho no sentido de uma reflexividade, aquilo que eu chamo de logos, né? Quer dizer, uma interação entre o patos, não é negar o patos, porque nós somos movidos, eu dava o exemplo também da indignação, não é isso? Exemplo que o próprio Papa Francisco dá também. Vejo uma coisa e me sinto indignado. É um sentimento, né? Aquilo me afeta repentinamente. Nossa, que coisa injusta! Mas aí eu tenho que ativar a minha reflexividade para ponderar qual é a melhor ação naquele momento. Aí para eu chegar à ética, a fazer aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é honesto. E não simplesmente disparar coisas que aí eu caio na mentira, na fake news. Agora, me permito fazer uma observação que é uma avaliação sobre esse mundo das comunicações e justamente por conta da fake news. Ainda que nós tenhamos que lidar com elas e vamos ter que lidar, ora, lembremos, a mentira sempre existiu, não é? Boatos, divulgação de coisas falsas sempre existiu. Falava agora há pouco que a comunicação humana, a gente, né, há alguns milênios que a gente já faz. A gente amplificou tudo isso, né? E muito. Então, a questão para nós não aí é uma reflexão um pouco também para a gente ser, talvez, críticos em relação a certos veículos de comunicação, porque não há, talvez, aquele que seja o mais puro e ético, né? Como alguns pretendem, às vezes até jogando a culpa nas redes sociais. O sentimento que me passou há pouco tempo, ouvindo a questão das fake news, era um pouco esse, como se as grandes mídias presentes, né, no nosso contexto tentassem jogar uma culpa para cima das redes sociais, né, como se elas fossem as grandes vilãs. Não são as grandes vilãs. São uma grande oportunidade para nós de estarmos no debate. Isso nós temos que entender, porque não podemos ficar na mão só de grandes veículos de comunicação. Agora, isso exige da nossa parte maior responsabilidade, buscar mais o que é o fato, o que é a verdade, né? E às vezes ter um pouquinho de paciência, né? Esperar um pouco antes de emitir um juízo, antes de colocar uma posição,
porque estamos também em épocas em que, claro, somos provocados a todo momento. Dê a sua opinião. Tá, mas eu preciso também fundamentar a minha opinião. Senão, a minha opinião é o achismo. Né? E na academia, nós sabemos muito bem disso. Quando a gente faz pesquisa, a gente não sai opinando assim de qualquer jeito. Está fundamentado em quê? A sua opinião. Então, para nós, eu digo que as redes sociais, com todas as mazelas das fake news que podem existir, e é claro, os criadores devem colocar algumas regras, isso, digamos, é o mínimo digamos assim, o mínimo que se espera de qualquer ambiente onde há uma convivência, né, relações humanas. Em todos os lugares nós temos regras. Aqui dentro nós temos, lá fora nós temos, né? Nós não saímos por aí fazendo as coisas de qualquer jeito. As regras nos ajudam a viver plenamente a nossa liberdade, não é a limitação, é o modo como a gente atua a nossa liberdade, porque em relação com os outros, né? Então, é uma grande oportunidade, mas muito mais exigente para nós, porque exige da nossa parte verificar o que está dizendo, né? Ponderar, de fato, e aí os nossos afetos devem ser também, né, digamos, bem administrados, não é negados. Fiquei com raiva porque fulano falou isso contra o meu candidato, agora eu vou soltar uma patada. Né? Bom, a sua patada pode ser muito boa, mas pode ser também uma falha horrível. Né? Maravilha, gente. Começamos muito bem a nossa semana do CTH com o Dr. Rafael. Agradecemos mais uma vez pela palestra, pela conferência e pelas indicações aqui de leitura e também por partilhar um pouco da sua experiência pessoal. Né? Às vezes a academia ela é muito impessoal, né? E quando a gente percebe que tem alguém que verdadeiramente fala com sabedoria e ensina aquilo que pratica, é um bálsamo, sem dúvida nenhuma. Nós pedimos mais uma vez que vocês que estão nos acompanhando pelos canais da universidade, que façam inscrição, ativem o sininho, e para acompanhar toda semana, entre no site www.cp.br, lá tem toda a nossa programação da nossa sensacional Semana do CTH, e encerramos essa noite. Dá uma salva de palmas para o nosso conferencista brilhante. E deixamos a casa sempre aberta. Professor, mais uma vez, muito obrigado.